Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o MDP Podcast. Eu sou o Márcio de Paula e você que nos acompanha já sabe, esse é um espaço que trabalha o propósito e, por consequência, o legado. E eu me comprometi com vocês a sempre trazer pessoas super interessantes que têm uma jornada edificante e muito a nos ensinar. Tenho certeza que você e eu vamos aprender muito com o nosso convidado de hoje. Hoje eu tenho aqui um grande empresário, ele é mentor, ele é coach, ele é palestrante, ele é sócio-diretor, sócio-presidente do grupo CELP, do grupo CELP, Gestão e Pessoas, e é CEO da Holy Connection. Hegel Botinha, que bom você estar aqui, é um prazer te receber. E seja bem-vindo ao MDP Podcast. Márcio, é uma honra receber um convite, ligação sua, para estar aqui falando para a sua audiência, para todo esse público que está aqui, e sobre temas muito importantes e relevantes, né? Da qual a gente se conecta, né? Acho que não é à toa que a gente tá aqui trocando figurinha, e na verdade estamos todos aprendendo, né? Eu também estou aprendendo com você aqui. Meu caro, é muito bom. Nossos episódios sempre têm um tema com os entrevistados. E hoje, nosso tema é gente que faz. É gente que faz. O poder da ação, né? Então, nós vamos trabalhar muito sobre isso. E eu sei que você é um cara que faz e faz muito. E aí, de cara, o que eu gostaria de saber, assim, por que em alguns casos, Hegel, algumas pessoas se esforçam muito para conseguir fazer alguma coisa e tem muita dificuldade de fazer, e outros parecem ser mais naturais, esse processo? Parte, eu acho que é interno, parte é uma decisão interna, parte é aprendizagem, né? Eu tenho comigo que o segredo do sucesso está muito ligado à disciplina, né? Então, colocar em prática aquilo que você aprende de forma organizada, né, e diariamente é que faz acontecer. Muitas vezes, né, eu tenho uma startup nova, chama Holy Connection, e é empresa de tecnologia, então muitas vezes a gente tem um desafio. Se a gente for olhar, o desafio é grande. Então eles brincam que é o elefante. Do elefante você tem que cortar o elefante em partes. Então se você tem um desafio grande, mas se você vai colocando pequenas partes, no final, ao longo do tempo, você chega ao resultado. Mas se você olha o problema todo de uma forma inteira, com grande, fala, não vou dar conta, né? É o mesmo desafio que as pessoas têm. Vou emagrecer, mas, nossa, tem que perder peso. Não. Mas é disciplina, é todo dia. E tem um dado que, quando um hábito, ele só é adquirido depois de 21 a 42 dias. Significa o seguinte, se você conseguir manter aquele hábito por 21 dias, 42 dias, esse hábito transforma numa competência. Ele entra no seu DNA e começa a funcionar. Então, por isso que no começo, por exemplo, quem não faz ginástica, nos primeiros dias é muito desafiante. Ou acordar cedo, às vezes, é desafiante. No primeiro dia, no segundo dia, depois de uma semana, né, tudo fica muito mais fácil. Eu me lembro que eu sempre fui muito esporte, mas sempre fazia o esporte ou na hora do almoço ou à noite, e raramente de manhã. Quando eu tive meu filho, hoje ele está com 9 anos de idade, eu falei, não dá mais para eu fazer ginástica de noite. Porque eu chegava em casa, tinha que dar conta, tinha que estar com ele, ficava com aquele peso na consciência e ia malhar depois de 9 horas, 10 horas da noite, quantas vezes 11 horas da noite, ia dormir meia-noite. 2. Se 2, você também é a mesma coisa? Exatamente. Então, vou focar meu aprendizado, né? Eu falava assim, eu tenho que aprender a fazer ginástica de manhã, eu preciso acordar mais cedo. E tentava 1, 2 dias, não consegui. Por obras do destino, eu fui para a casa de um concunhado em São Paulo, e ele tem um personal que era todo dia 6 horas da manhã. Eu fiquei 4 dias com ele. Então, nesses 4 dias, eu acordava todo dia às 5h30 da manhã, ia com o personal dele às 6 da manhã. Que legal. E eu percebi nesses 4 dias como é que o meu dia rendeu mais. Às 7 horas da manhã já tinha malhado, 7h30 já tinha tomado café, já respondido os e-mails, já entrado em ação, e às 18 horas eu estava livre. 19 horas eu estava livre. Comecei a perceber isso. 1 dia, 2 dias, 3 dias.
um quarto dia e sentindo também no meu corpo, a sensação do corpo, né? Sim. Porque a gente não só na mente, mas levar para o corpo físico. Eu comecei a sentir no meu corpo essa mudança. E a partir do momento que eu senti mudança, não, eu vou introduzir isso para minha vida. E mudei. Foi a partir desse momento, depois de 4 dias, na casa de um concunhado de São Paulo, com o personal dele, às 6 horas da manhã, foi obra do destino, mas já estava na minha mente, né? Então, na verdade, eu gosto muito das sincronicidades que existem na vida. Eu já estava naquela na minha mente, eu preciso mudar. E aconteceu de estar lá e a esposa dele não podia malhar naquele dia. Vão comigo? E aí começou o hábito. Que legal. E é engraçado que quando nós temos um objetivo, parece que há uma conspiração, né, de Deus, do universo. E é preciso estar atento a essas oportunidades que nem todo mundo percebe, né? Tem vezes que você quer fazer uma coisa, tem uma oportunidade de fazer, mas, depois eu faço. E passa, né? Eu tenho uma frase de um filósofo espanhol, que é o Carlos Castaneda, que ele fala que o cavalo arriado não passa todo dia. Mas ele sempre vai passar. Sim. Mas você tem que estar atento a esse momento que esse cavalo vai passar. E na maioria das vezes, a gente não está atento. A gente está distraído, ainda mais nesse mundo de hoje, cheio de distrações, né? Sim. Redes sociais, internet, um monte de dados. Então, nesse mundo de hoje, eu acho que o grande aprendizado é deixar de fazer. Sim. A gente está vivendo uma síndrome do TDAH, né? Todo mundo tem TDAH, né? A gente começa um monte de coisa, pensa um monte de coisa, fala um monte de coisa, no final do dia a gente não faz nada, né? Isso. Então, todo mundo está com esse TDAH. Todo mundo sobrecarregado, entregando pouco resultado. Então, acho que essa capacidade de parar, respirar, estar em contato consigo mesmo e de, não só o que minha mente está vendo, mas sentindo minhas emoções, meu coração, é de repente, poder conectar com o que está acontecendo aí e usar a intuição para perceber as oportunidades que aparecem. Porque o cavalo arriado, de tempos em tempos, ele vai passar. Mas eu acho que talvez o principal é se conectar com você, né? As pessoas também estão tão desconectadas, né? Estão tão aceleradas, estão, como você disse, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Então, estão tão no modo automático que eu sinto, parece que não estão muito no tempo presente. Por exemplo, eu estou aqui diante de você, estou 100% aqui diante de você. Estou te escutando com muita atenção, eu tenho certeza que eu vou aprender muito, não estou pensando em nada lá fora. Mas parece que as pessoas, normalmente, elas estão assim, quando está na presença de um, já está pensando o que vai fazer ali, já está pensando naquele outro problema, e parece que nunca estão no tempo presente. E como fazer, assim, para estar no tempo presente? Porque é estar no tempo presente que vai te dar oportunidade para você observar essas oportunidades, esses cavalos que passam arriados. Nossa mente, a gente tem de 40 a 60 mil pensamentos dia. Então, 95% desses pensamentos eles são repetidos. Significa o seguinte: aquilo que eu penso hoje, eu vou pensar amanhã. Sim. E a grande maioria, se a gente for consciente mesmo dos pensamentos, eles não são muito positivos, né? É no medo, na raiva, no ódio. Estou atrasado, não vou conseguir. Tem que completar aqui, tem que pegar filho. Né? Sempre não. Essa que a mágoa, então, o tempo todo. Né? O tempo todo. Então, se a gente olhar, a gente tem que começar a pensar no que eu estou pensando. Então, é entender que eu não sou minha mente. Entender que eu não sou minha mente já é um grande passo. Entender que eu não preciso comprar tudo que eu estou pensando. Sim. Eu sou muito mais do que a minha mente. O outro lado, que quando eu não me dou conta disso, eu caio nessa roda viva das emoções e desses estímulos externos que estão cada vez maiores. Eu brinco, no mundo do trabalho, a gente está vivendo um doping corporativo. A gente lá na CELP que lida com pessoas, com recrutar, selecionar, desenvolver. E na pandemia aumentou muito, são dados estatísticos, né? Sim. Que nos últimos 4 anos a venda de remédios, Vevance e outros, aumentaram 70%, 80% em 2 anos, 3 anos. As pessoas estão tomando remédio para acordar, as pessoas estão tomando remédio para dormir, as pessoas estão tomando remédio para malhar, as pessoas estão tomando remédio para produzir mais. Nós estamos vivendo um mundo meio de plástico. Uhum. E essas consequências a gente vai ver. E o que a gente está vendo nesse mundo de hoje? Um índice alto de
O Brasil hoje é o segundo no mundo em burnout. A gente só perde para o Japão, batendo aí com China e Estados Unidos. 30% da nossa mão de obra está com algum tipo de esgotamento físico e mental. Então, os números são alarmantes. E a pandemia simplesmente trouxe à tona aquilo que é uma realidade Sim. que a gente já estava vivendo antes da pandemia. Uhum. Ela simplesmente mostrou um retrato da sociedade em que os pais não educam mais, as escolas não educam mais, e tudo está caindo no colo das empresas, que elas não vão ter como mais fugir disso. Então, simplesmente, adquirir novas disciplinas saudáveis para o seu corpo, ou seja, aquilo que eu estou comendo são alimentos saudáveis mesmo ou são alimentos enlatados, né? Fruta, verdura, não repetir alimento para não evitar intoxicação, lactose, glúten, são coisas que para mim, eu estou passando por esse processo de aprendizagem, sem me achar uma pessoa super saudável, mas estava vendo com o exame que eu estava me inflamando, mas sem isso, e o corpo não responde assim, vai vendo através do tempo. A gente vai ficando mais velho, a gente vai vendo percebendo esse desgaste. Além de exercícios físicos, né, são fundamentais, não precisa ser atleta, não. Porque exercício, movimentar o corpo, porque o corpo é energia, onde dá ação, né? Exercício para a mente, que é simplesmente parar. Quando fala meditar, todo mundo acha que meditar é simplesmente parar, respirar. Não, você pode meditar correndo. Eu me sinto meditando aqui contigo. Sim, sim. Estou consciente do meu corpo. Estou sentado aqui nessa cadeira, de frente aqui com essa TV, com esse microfone, com a turma que está aqui conosco, né? Estou aqui presente contigo. Sim. Isso é meditar. Não é estar preso ao passado ou preocupado com o futuro. Meditar é isso. Então, tem várias formas de estar presente, estar aqui agora. Mas nós estamos vivendo momentos desafiantes aí na nossa sociedade e no nosso país também. E me parece assim que a sensação que eu tenho, Hegel, é que esse é um dos momentos onde a nossa sociedade ela está passando por um dos maiores desafios. E um dos caminhos que eu vejo, não sei se você vai concordar comigo, é de você voltar um pouco para as origens, que é voltar um pouco para Deus, voltar um pouco para a família, voltar um pouco para a natureza e voltar um pouco para você mesmo, porque fomos criados para pensar só no outro, né? Assim, normalmente tem uma parte da Bíblia que eu demorei muito para decodificar ela, que é primeiro amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo como a ti mesmo. Logo, se amar o próximo como a ti mesmo, primeiro você tem que se amar. Isso aí. Então, esse desafio de voltar para essas origens, para nossa essência, para Deus, para a natureza, assim, me parece um dos grandes desafios e um caminho, porque estamos cada vez nos distanciando mais de tudo isso. Você trouxe um ponto importantíssimo, Márcio. Essa grande desconexão que a gente está tendo. Todo mundo quer mudar a sociedade, né? Sim. Quer mudar a sociedade. A gente está vendo um mundo de guerra, quanta confusão, né? De assustar, né? 2 guerras, hoje com televisão mostrando todas aquelas atrocidades. Eu falei, o que o ser humano evoluiu nos últimos 200, 300, 500 anos? Quem disse que aquele cara que ficava numa biga romana dirigindo um cavalo tinha mais coração do que o motorista de táxi do Uber? Ou não tinha mais coração? O que nós evoluímos daquela época para agora? Acho que nós estamos na mesma coisa. Nós evoluímos tecnologicamente, o homem foi para a Lua, Sim. Nós estamos com um monte de coisa acontecendo aí, mas o ser humano é o mesmo. Sentindo a mesma coisa. Medo, raiva, ódio e um ego que desconecta de mim e de você, sendo que a gente é único. E a natureza mostra que a gente é único. A gente faz parte de um planeta. Está tudo Sim, conectado. Tá conectado. Tudo conectado. E essa desconexão, ela vem... a primeira conexão é conosco mesmo. É com a nossa essência. E com a nossa natureza interna. E a gente está desconectado com a natureza física externa, né? O que a gente está fazendo com o planeta, né? A gente está vendo aí... Nós estamos vivendo num país que... Olha as
questões climáticas que estão acontecendo esse ano, Sim. toda semana. Você vê lá a Amazônia, você vê São Paulo, você vê Rio Grande do Sul, você vê no mundo todo. É no mundo inteiro que nós estamos vivendo essas consequências de um clima que está se aquecendo por obra do ser humano. Nós estamos esquecendo, nós estamos jogando lixo dentro da nossa casa. A mesma coisa que eu tô dentro de casa, estou jogando lixo, estou queimando, e eu estou esquecendo que o planeta é um só, não existe o seu planeta, o seu país, não, a casa de todo mundo. E ter essa consciência é fundamental, porque a gente não muda a sociedade. Não existe a sociedade, só existe eu. Eu tive uma conversa assim, né? Só existe eu. Agora, se eu consigo mudar a mim mesmo, você consegue mudar a si mesmo, se cada um aqui tiver a consciência de mudar a si, lá na frente a gente pode mudar uma sociedade, né? Mas a sociedade não existe, existe o indivíduo, né? E você trouxe outro ponto, família, é super importante, né? Ainda mais quando a gente teve ou tem bons pais, né? Bons exemplos, né? Uhum. Os pais, eles passam crenças, elas podem ser positivas ou negativas. Não. Então, ok, aquilo que não me pertence eu deixo para trás, mas aquilo que são bons valores, a gente traz esses valores para a vida. E eles são fundamentais, não só para mim, mas conectar empresas que conectam com os meus valores. Então, quando a gente está no processo seletivo, lá essa questão do fit cultural, dos valores, passou a ser algo fundamental para uma conexão maior de felicidade. E está conectado com algo maior, né? Com Deus, o universo, com aquilo que te conecta, que te energiza, né? Então, te acende a alma e te acende o coração. Sensacional. Ó, eu aconselho você, que está aí do outro lado, pegar um papel, pegar um caderno e anotar as coisas que o Hegel está falando aqui. Eu já estou com o meu na mão, já vou abrir, porque certamente muitas coisas serão aplicadas assim na sua vida, no seu dia a dia, e não perde essa oportunidade, não. Não só escuta uma coisa e pensa que, não, que legal, anota, aplica na vida, que eu tenho certeza que vai fazer sentido para vocês, porque eu já apliquei muita coisa que ele me falou e fez sentido para mim, e me ajudou muito nesse processo de evolução. Inclusive, se o MDP Podcast existe, foi também espelhado em algumas coisas que o Hegel me falou. Não tem nada melhor que ouvir isso, né? Mas aí, você falou sobre duas coisas: ego e crenças limitantes. Entre tantas que nós já falamos, assim. Como identificar, assim, o estrago que o seu ego está fazendo em você? Porque, às vezes, ele te distancia das coisas que realmente são valorosas e te joga num lugar dessa disputa social hoje, do perecível, de coisas pouco valorosas, assim. E como que ele te faz se desconectar com você mesmo, e como que isso te prejudica na vida, e como identificar o seu ego, o seu lado do ego que está te destruindo mesmo. Eu vou falar da minha experiência. Quando a gente nasce, né, a gente forma a nossa personalidade são formadas até os 7 primeiros anos. E aí a gente forma o nosso ego, que ela é super importante para a gente viver e sobreviver nesse mundo, né? Sim, sim. Então, mas tem algum momento que a gente tem que começar a matar esse ego. E o ego cria distância, né? O eu, né? O eu e o eu separado do outro, né? Porque eu sou mais importante. E normalmente, em alguns momentos, esse ego fica mais aflorado com aquelas pessoas com quem a gente ama, né? Se é com pais, esposa, irmãos, irmãs, né? Então, e quanta briga, disputa a gente cria, que depois, passado um tempo, será que aquilo foi relevante mesmo? Será que aquilo que eu falava, que eu defendia com armas e dentes e com garra, aquilo ali foi relevante? O que aquilo ali que passou na minha vida valeu a pena, né? E o quanto de energia que eu gastei e quanto de energia eu gastei das outras pessoas, né? Porque uma sensação de raiva, quando ela vem para a nossa memória celular, né? A gente gera uma descarga de endorfina que ela permanece na nossa corrente durante 4, 5 horas. Então, se você sente uma emoção de raiva, aí fica 4 horas para você depois recuperar isso. Isso é quase que uma droga, né?
Os neurocientistas dizem que tem pessoas que sentem tanto raiva que o corpo fica sentindo falta daquela emoção e você cria situações para você sentir raiva de novo. Para jogar aquela descarga de emoção no corpo. E vem a mente ainda ajuda nesse processo todo, né? E aí eu vou criando e é quase que uma loucura, né? Mas como ter consciência disso? Eu acho que é um processo de autoconhecimento, de busca mesmo, e esse processo de autoconhecimento ele pode vir em várias formas, né? Eu gosto muito de terapia, de coaching, de ter um mentor, de ter um treinador, de bons livros, de fazer seminários que provoquem a autoconsciência e descobrir quem eu sou e não o que eu acho que eu sou. Sim. São duas coisas, né? Porque às vezes distintas e as pessoas vivem a vida inteira e não percebem isso. Ao longo dos 7 primeiros anos a gente cria as nossas máscaras. Não como máscara, como algo ruim. Só aquilo que eu criei para dar conta da vida. Sim. Então, a máscara é importante até para eu sobreviver, para o trabalho também. Mas o problema é eu viver só a minha máscara e esquecer um pouquinho da minha essência, do que eu vim fazer aqui. A grande maioria das pessoas, ela só vive as máscaras. Né? O do bonzinho, o do certinho, ou do que tem que dar conta, ou do que é o inconsequente para chamar atenção. Porque todo o processo é chamar atenção da quem... A criança é de chamar a atenção de quem? Dos pais, das mães, de quem eu amo, né? Então, a forma de chamar a atenção e de que a criança não fala é através das atitudes. E ela vai incorporando essas máscaras, que são importantes ao longo da vida. Agora, esse processo de descoberta, ela vem com um processo de autoconhecimento, de autoconsciência e de criar um auto-observador. É do Márcio estar se observando nesse momento, do Hegel estar me observando nesse momento. Eu posso até sentir raiva, mas eu estou sentindo raiva. Por que eu estou sentindo raiva? Mas qual o pensamento que gerou a raiva? Por que eu estou me enganchando naquela raiva? Alguém buzinou atrás de mim, eu vou buzinar também? Eu vou entrar na raiva do outro? Eu posso até entrar na raiva do outro, mas eu estou consciente que eu estou entrando na raiva do outro. Olha aqui, olha a consequência disso. Então, desenvolver o auto-observador é fundamental para os dias de hoje, no sentido de tomar consciência de quando o ego atua, né? E o ego, ele quer atenção, né? Sim. Coitadinho de mim, é um medo. Através dessas emoções, né, os budistas falam das emoções, dos venenos internos, né? Acho que ele fala os budistas falam do primeiro veneno é a ignorância. Então, como deixar de ser ignorante? O ignorante não é o ignorante do saber de fora, do conhecimento que está cada vez maior, né? Sim. Todo mundo tem muito conhecimento hoje. Hoje a gente tem conhecimento adoidado. Hoje, diz que uma criança hoje de 8 anos tem mais informação que o imperador romano de centenas de séculos atrás. Uma criança de 8 anos tem mais informação que o imperador romano tinha. Então, não é conhecimento, mas é esse processo de autoconsciência. Então, é começar a se dar conta, né, dos meus sentimentos, das minhas atitudes, e de conhecer quem eu sou. E o que está me causando, né? E o que está me causando. Qual o gatilho, né? Qual o pensamento que surgiu? De onde que veio esse pensamento? E começar a se dar conta disso. Isso está me fazendo bem ou está me fazendo mal? Olha a consequência disso. Quando eu fiz isso no passado, olha o que eu consegui. Será que é isso que eu quero na minha vida? Vou continuar nesse pensamento, nesse sentimento que promove algumas ações. Opa, isso aqui não serve para mim. Isso aqui está me fazendo mal. Não, esse aqui não vai fazer parte mais da minha jornada. E se vier, eu estou consciente, eu vou colocar um outro para sobrepor ele, né? Se vem um pensamento ruim, de repente, se está no consciente, de repente você consegue colocar um outro pensamento bom, um pensamento de uma ação, um pensamento de uma felicidade, ou uma coisa assim. Ou talvez sente aquele pensamento ruim, sente aquilo, mas não deixa aquilo ser frequente, deixa passar de uma forma consciente e segue. Segue. E segue. Desapega, como se fosse nuvem, né? Opa, deixa passar a nuvem, vai passar. É como se fosse um pensamento. Você, Rigo, falou de desapega, me lembrou de uma entrevista que eu fiz com o Lama Dorje. Você conhece o Lama Dorje? Ele dá palestra sobre felicidade. E uma vez eu perguntei para ele sobre o segredo da felicidade, né? Assim,
rodava o mundo dando palestra sobre isso. Ele falou duas questões que eu demorei para entender, mas hoje eu acho que eu entendi melhor. Assim. Ele falou, ó, entender a lei da impermanência e praticar o desapego. Eu achei O sofrimento sensacional. vem com o apego, né? É de eu ter o carro, de eu ter isso, de eu ter... Não é que não queira ter. Mas se eu não tiver, ok. Não é que eu não quero ganhar mais dinheiro. Ok, eu posso ganhar mais dinheiro, mas um dia a gente vai. Sim. Tem 3 coisas que no mundo, que todos os humanos buscam. Amor, a dificuldade do tempo e a morte. Vai chegar para todo mundo. Sim. Vai passar. Quando o Lama fala do desapego, vai passar, vai mudar. Se tá bom, vai mudar. Se tá ruim, vai mudar. Exatamente. Vai mudar também. Então, agora, ficar apegado àquela situação, àquela emoção, aquele sentimento, aquele objeto, aquele cargo, muitas vezes, né? Muitas vezes no mundo corporativo as pessoas ficam muito apegadas ao cargo, né? Sim. Ao que está por trás do crachá, esquece o ser humano que está por trás. Por isso que está acontecendo no mundo corporativo, esse grande problema dessa desconexão, dessa falta de engajamento. Eu acredito muito que isso vem por problema de liderança. Né? A gente tem lidado muito com isso, e dentro do projeto lá da Holly, né, que a gente está chegando no mercado, as empresas têm muito falar de propósito, de conectar propósito de pessoas com a empresa, mas os dados mostram que o principal ponto de desconexão é com a liderança. Os dados da Gallup dizem que 75% das pessoas que pedem demissão não é da empresa, é do líder. Dizem que ficariam mais tempo se fossem melhores acompanhados, e segundo a Harvard Business Review, 65% das pessoas aceitam inclusive redução de salário se o seu líder fosse trocado por um líder melhor. Nossa, esse dado é muito significativo. Essa questão do engajamento, da liderança, tem um papel fundamental nesse processo. E você é um treinador de líderes, né? Para quem não sabe, o Hegel, ele é sócio-diretor do grupo CELP, que é uma das maiores empresas de RH, né, de gestão de pessoas, da América Latina. Então, é uma das pessoas, uma autoridade assim, no continente para falar sobre isso. E tem todos os dados e trabalha com isso muito perto. Né? Você é um formador de líderes. Nosso país, nossa sociedade, nós precisamos, passamos por um processo de carência de liderança. Não tem como não concordar, né? A gente vê o caos que a gente está vendo na sociedade, no planeta, por falta de líderes. É que liderança, para mim, liderança é atitude, né? Exemplo, né? Não é mais do que falar, é fazer. Uhum. E a gente está com a ausência de líderes que fazem, né? Desprendidos do ego, né? Para mim, né? Para os meus, né? Independência de direita ou para a esquerda, né? Não é julgar para a torcida de A, nem para a torcida B, não é Atlético, nem Cruzeiro, né? Mas julgar para todo mundo, né? Então a gente precisa poucas líderes hoje conseguem trazer, pelo menos eu tenho poucos líderes que estão me inspirando hoje. Mas eu acredito muito que o processo venha da liderança. A gente não precisa mudar a sociedade. Basta mudar 7% da humanidade. Quem que são os 7%? Dos líderes. Sim. Porque o líder tem capacidade de transformar 7 a 10 pessoas. Então, mudar a sociedade não muda 7. Se a gente conseguir 7 em 100, mas que já é um grande desafio, né? Já é um grande desafio 7 em 100. Mas se a gente conseguir aí, através da liderança, formar líderes conscientes, integrais, conscientes do seu papel, não só como ser humano, né, começando ser humano, né, mas do seu papel na sua família, na sociedade, no planeta, a gente não pode perder a esperança. E como despertar, como acender essa chama da liderança? Não vou nem entrar só na questão da formação, porque, de uma certa forma, muitas pessoas exercem função de liderança, às vezes dentro da família, às vezes na sua comunidade, mas como despertar no sentido de ser um líder integral, assim, de ser um líder que vai inspirar outras pessoas e não apenas vai comandar, dar ordens, faça isso, faça aquilo. Como despertar um líder que vai liderar pelo exemplo, para quem ainda não tem essa consciência? O primeiro passo é consciente que todo mundo é líder. Sim.
Se você tem um corpo, você está liderando seu corpo. Sim. Se você tem um pet, você está liderando seu pet. Se você é casado, tem pai e mãe, você é um exemplo na sua família. Então não vem falar que ele não é líder, que você é líder. Alguma coisa você está liderando. Que legal. Todo mundo é líder. Todo mundo é líder. E a primeira liderança é líder da própria vida. Então não tem como fugir, né? Agora, o ser humano tem uma tendência, e eu acho que é mais uma cultura latina, de delegar isso, né? É mais fácil delegar algo maior, um poder maior ao presidente, que ao mundo. Ao mundo, né? Aí culpa Deus, culpa o universo, né? Os pais, né? O chefe, a empresa, né? E eu acredito muito no poder da responsabilidade, principalmente da autorresponsabilidade, né? Eu sempre nos meus desafios, e passei já por vários desafios pessoais, né? Eu sempre estou vendo desafio, em vez de criticar, eu falo assim, o que eu tenho que aprender com isso? Porque, de certa forma, eu atraí. Sim, né? sim. Mesmo que venha uma doença, e eu escolhi, pelo menos na minha forma de pensar, eu escolhi nascer nesse corpo, escolhi, de repente, os pais, os meus familiares, escolhi estar aqui, decidi estar aqui, sim, aceitar o seu convite. Sim. Né? Nós estamos aqui por uma decisão minha, não foi nada imposto, foi com muito prazer, foi uma decisão minha. Então, tudo que acontecer aqui é minha responsabilidade. E assim é na vida. Né? Então, eu acho que passar pelo ponto da liderança começa pela descobrir a sua autorresponsabilidade. Deixar de ser vítima, de colocar a culpa no outro. É o dedo que aponta para um e vem 3 dedos para você, sim, né? Então, aponta para a culpa é sua. Não, 3 dedos para mim, né? De assumir a responsabilidade da vida, esse é o primeiro passo que eu acho que é super importante da liderança. Sou eu, né? Sou eu. Como sempre, toda a responsabilidade para mim é minha. Tudo que vem eu atraio, tudo que acontece, ou é uma ação ou é uma omissão, sou eu. Toda ação tem uma reação. O que eu preciso melhorar? Exatamente. E a partir daí, olhou para dentro, identificou qual o exercício que pode fazer assim, para identificar o que precisa melhorar e os passos para isso. Eu gosto muito de uma metodologia que a gente está chegando agora com a Holly. O mercado muito fala muito de hard skill e soft skills. Hard skills com as competências técnicas, soft skills com competências emocionais. Né? E a gente está trazendo um conceito de power skills. Eu brinco que hard e soft você aprende. Sim. Então, vamos pensar na comunicação. Eu posso aprender hard, vou aprender uma língua nova, é hard. Ação de estudar, vou fazer jornalismo, sim, né? Sim. No meu caso, eu vou formar em administração, hard. Agora, pensando em comunicação, o que é o soft? Vou aprender comunicação não violenta, vou aprender a falar de forma empática, eu estou aprendendo soft. Sim. Agora, a pessoa, que o power vem de dentro. É o lado que a gente chama de competências existenciais, que a gente está trazendo o conceito de power skill. Hard soft se aprende fora, mas power skill é de dentro. Então, descobrir aquilo que você tem, um pouco do que você vai chamar de essência, talento, dom, conexão com o propósito, tem muito a ver com sua saúde, seu bem-estar, o que na psicologia chama de eudaimonia, você descobrir o meu Deus que está dentro, que esse Deus que está dentro é conectar com a minha essência, com aquilo que eu sou. Legal isso. E quando eu conecto, quando eu desperto esses meus talentos, quando eu vim fazer, eu descubro que eu coloco os meus talentos a serviço de mim mesmo e da sociedade, isso me gera prazer. Isso me traz felicidade. E conecta com o famoso flow do Mihaly, da psicologia positiva, é onde eu sou desafiado, mas eu tenho as competências dentro. Então, quando que é fácil encontrar esse flow? Muitas vezes no esporte, nadando, cantando, sim, divertindo. Quando é fluido, né? Ou fluindo, ou estando aqui no podcast. Eu estou no flow aqui. Sim. Estamos todos. Eu estou no maior flow, estou fazendo algo que eu amo. Sim, Se puder, a gente fica aqui horas e horas batendo papo. Estou aqui no flow. Sensacional. Então, quando a gente bota o nosso talento a serviço, eu estou em direção ao meu propósito. Que eu estou colocando aquilo que eu vim fazer em ação. Então, descobrir power skills, para mim, que eu posso dar o nome da essência, dom, talento, né? Passa a ser fundamental. O desafio é que
Se eu sou um pé de laranja, eu quero ser pé de limão. Se eu sou um pé de laranja, me fala que eu tenho que ser um pé de jabuticaba. Isso. E pé de laranja tem que dar laranja. Pé de limão tem que dar limão. Pé de jabuticaba tem que dar jabuticaba. E eu brinco que são os 3 P's que são os desafios da nossa vida que estragam. São os pais, os professores e os patrões. Sim. Que ao longo da vida a gente vai falando que a gente esquece muitas vezes de ser quem a gente é. E a gente começa a ser aquilo que os outros querem que a gente seja, ou eu vou abrindo mão daquilo que eu sou para ser algo que eu não sou. Ou que está dando mais dinheiro. Ou que está dando mais dinheiro. Mas se você... Eu falo que é o seguinte, tem um livro que é o Jeito Harvard de Ser Feliz. Que inclusive foi a cadeira mais famosa de Harvard, né? A mais concorrida de Harvard. Ele desmistificou isso, falando que é o seguinte... O que é mais importante? Que a felicidade traz sucesso ou o sucesso traz felicidade? Todo mundo achava que o sucesso trazia felicidade. Mas ele mostrou exatamente o contrário. Que a felicidade é que traz o sucesso. Então, as pessoas que são mais ricas, são mais felizes, são aqueles que descobriram a felicidade naquilo que eles fazem. E aí, como consequência, eles trouxeram sucesso. Tem melhores resultados, né? Melhores resultados. Mas, infelizmente, a gente tem 3 formas de conectar um trabalho. O primeiro é por necessidade, o segundo pelo carreira, o terceiro pelo propósito. No terceiro é que a gente encontra o caminho da felicidade. Nos outros 2, até por um momento, por carreira, beleza, ok, vai, né, por um objetivo, né, ok, por necessidade. E por isso que a gente está vivendo cada vez mais essa sociedade doente e no mundo corporativo a gente está vivendo, as empresas estão tendo que lidar com a situação. Não, e você falou sobre o propósito, né? O MDP trabalha justamente isso, trabalha a ideia original é trabalhar propósito e, por consequência, o legado. Porque a partir do momento que você vai trabalhar no seu propósito, você deixa um legado. Mas, assim, para essas pessoas, porque tem umas pessoas que estão procurando, que estão lendo, fazendo treinamentos, estão fazendo cursos, estão procurando, estão em busca do autoconhecimento. Para essas pessoas, talvez, seja mais fácil, tem algumas ferramentas que vão identificar o que elas são boas. Para outras pessoas que talvez não estão nessa jornada ainda, de repente está tendo a oportunidade de nos ver agora, como que elas vão se conectar? Porque eu percebo assim, tem gente que... Quando você está dentro do seu propósito, as coisas fluem, convergem. Mas quando você, às vezes, está fazendo algo, você gasta muita energia, talvez porque foi direcionado para um caminho que não necessariamente é o melhor caminho para você, ou é o seu caminho. Como as pessoas vão identificar as suas potencialidades, que às vezes estão ali adormecidas, talvez manifestavam mais quando criança e quando adulto foi enrijecendo, foi seguindo outro caminho. Como identificar as suas potencialidades? Você trouxe uma frase, uma palavra super importante. Você já viu alguma criança infeliz? Não. E se ela ficar infeliz, ela manifesta na hora. Exatamente, ela é muito transparente. E, normalmente, quando a gente olha para uma criança, a gente fica feliz também. Sim. Porque as crianças é por essência. Uhum. Ela está sem fio, sem ego, ela é o que ela é. Sim. Né? Sem medo, né? Então, o exercício, eu falo, qual o exercício? Fecha os olhos, começa a lembrar dos primeiros momentos da sua vida, o que te deixava feliz. O que você gostava de brincar, o que você gostava de fazer, o que te dava prazer. Começa a anotar. Isso pode abrir outras portas e outras caixas, talvez não aconteça dentro de uma primeira vez, sim, que vão te abrir portais, que vão te levar a outras salas, que de repente vão te abrir outros portais, para descobrir, não era assim mesmo, olha, gostava disso, eu gostava de brincar disso, eu gostava de brincar disso por causa disso, disso e disso. Mas tinha aquilo outro que eu também gostava de fazer. Então, e aí você vai conectando isso com a sua vida, com o seu trabalho, e você vai resgatando, é a oportunidade de resgatar um pouco do que você é. A gente é feliz, a gente com propósito, quando a gente está muito na nossa essência, e é uma crença minha, que a gente está colocando os nossos talentos a serviço. Sim. Então voltar na minha intimidade, no meu ser
natural, que é aquele voltar a ser a criança. Sim. Não a criança ferida, mas a criança que é alegre, né? Que ela possa ser o que ela é, sem máscara, sem medo. Essência, né? Essa essência dela, né? De se conectar com a sua essência. É um caminho, é uma porta fácil. Simplesmente parar toda noite. Antes de ficar vendo celular, desliga antes. Procura não levar, de repente, um dia no celular no quarto, né? Ou então desliga a tela e simplesmente para e medita e respira. Começa a lembrar das coisas que aconteceram na sua infância. Pega, como você aqui, que gosta de anotar. Eu também adoro anotar, anoto tudo. Sou da moda antiga, anoto no papel, anoto no celular. Também sou. Né? Então anoto tudo, sou anotador de frases, de pensamentos, de tudo que eu falei. Um dia, eu faço isso desde os meus 18, 19 anos, eu anoto frases. Deve ter milhares de frases anotadas. Foi um dia... Nunca tive tempo de organizar, não, Sim, tá? Mas sempre está lá, sempre passo o olho, não vou ter tempo de organizar Mas tudo. só de anotar, você já cria uma... Parece que já registra com mais força no cérebro. Dá um aterramento, parece. Assim. Porque quando a gente fala, achando a gente esquecer no final do dia, numa semana, esquece, não lembra nada. Que nem um curso, né? Quando a gente anota, essa chance de 7 passa para 30. E o grande aprendizado é quando a gente ensina, né? Quando a gente ensina, a gente está quase que 90% do aprendizado. Então, por isso que é bom estar falando contigo, que eu também estou aprendendo muito. Agora, o Eagle, eu fiz uma série de reportagens no Jornal Informante no ano passado, lá para agosto, e estava tendo, na minha região, que é o Vale do Aço, estava tendo uma escassez de mão de obra. Uhum. Você está líder, né, CEO de uma grande empresa de RH. E foram vários os motivos que eu detectei, assim, não só mão de obra, era uma coisa local, assim, as empresas locais lá estavam crescendo, né, Terra de Aperan, Terra de Usiminas, Terra de Saniba. São alguns clientes nossos. Que legal. E aí, mas eu entrevistei todos os segmentos, desde padarias, desde restaurantes, desde metal mecânico, enfim, bares, prestador de serviço, comércio, e todo mundo estava tendo dificuldade de mão de obra. Eu vou falar, não sei se isso é um fenômeno. Eu sei que isso não é um fenômeno nacional, que tem regiões que estão precisando, mas tem regiões que eu já sinto que também estão passando pelo mesmo problema. E você, como uma pessoa do RH, assim, identificou isso em outras regiões e como fazer? Porque técnicos, por exemplo, a gente sabe, nós temos um limite de crescimento na indústria, porque não tem técnico e não está formando técnicos à altura da necessidade que precisa. Esse é um problema que nós vamos ter que olhar com muito cuidado para ele, e nós não estamos... Só tem a discussão do emprego, desemprego, mas, na verdade, falta mão de obra qualificada e falta mão de obra até não qualificada. Você identificou isso? Sim. Nós estamos vivendo um apagão de talentos, né? Hoje, eu falo que o mundo hoje é dos colaboradores, né? Dos empregados. Uhum. Antigamente... Você pega o exemplo lá da sua região, né? Você tem grandes indústrias, grandes empresas, né? As únicas possibilidades de trabalho eram nessas empresas ou no comércio em volta. Hoje, com o mundo digital, conectado à internet, eu estou conectado a qualquer lugar do mundo. Eu lá, sentado lá em Patinga, Coronel Fabriciano, e região, Timóteo, os Valadares, não importa... Eu, com o celular, eu trabalho em qualquer lugar do mundo. Na área de tecnologia, eu concorro com quem é uma empresa de tecnologia que concorre com os talentos com as empresas mundiais que vêm aqui buscar talentos, né? Então, a pandemia, primeiro que ela trouxe um novo olhar para o trabalho, né? Uhum. Eu brinco com uma frase do Nizam Guanães, né? Durante a pandemia, quando a pandemia chegou, ele botou a morte para o centro da sala. E aí botou a morte no centro da sala e todo mundo teve que repensar a sua vida. Será que é isso que eu quero para mim mesmo? Será que eu busco isso? E aí todo mundo teve que ir com os desafios de home office, esposa dentro de casa, filho dentro de casa. Tem gente que não quer voltar para o trabalho, mas tem gente que gostou daquele vídeo. Tem gente que repensou, será que é aquilo que eu quero para minha vida? E aí, logo na volta do trabalho, o que a gente viu? A gente viu um termo que chama-se grande renúncia.
onde que esse grande renúncio aconteceu? São um número grande de pessoas, esse grande número de pessoas está principalmente focado nos mais jovens e as pessoas de maior escolaridade, pedindo demissão. Uhum. Inclusive, isso é um dado, essa semana agora, que nós batemos um recorde de pessoas pedindo demissão. Em 2014, 1.400.000.000 de pessoas pediram demissão nos últimos 12 meses. E agora nós batemos 7,9 milhões de pessoas pedindo demissão por vontade própria. A gente vê uma geração Z, a Gen Z, é um dado do LinkedIn de março desse ano, dizendo que 80% dessa geração ia pedir demissão esse ano. Como já está no final do ano, essa turma já pediu demissão. Provavelmente já está no segundo ou talvez até no terceiro emprego. Por quê? Nessa geração, 25% dessa geração não fica 3 meses dentro da organização. E o que eles buscam? Além do salário, experiência, carreira, estão buscando conexão de propósito. Então, essa briga por talentos, né, do home, do híbrido, do presencial, as empresas agora trazendo de novo para dentro das organizações. Antigamente, a gente copiava, falar no mundo corporativo do RH, a gente copiava modelos, né? Sim. Qual que é o melhor modelo? Modelo Ambev, modelo Natura. Então, a gente copiava modelos. E hoje não dá mais para copiar modelos. As empresas têm que criar o próprio modelo. Porque lá na CELP a gente tem gente full presencial, gente home office, gente part-time, a gente tem de tudo. Então não dá para copiar, mas a gente tem que criar o nosso próprio modelo. E nessa briga de talentos, né, por isso que o papel do gestor passou a ser um papel muito importante, porque nessa briga, saiu um outro dado também da revista Gartner desse ano, saiu inclusive na Você RH, que mais do que a conexão física, os colaboradores querem conexão emocional. Eles querem ser tratados não como colaboradores, eles querem ser tratados como pessoas. Isso é um fato muito novo. Né? E aí, o que está acontecendo? As empresas aumentando os benefícios, saúde, bem-estar, lidando com essas coisas todas. Mas o que durante a pandemia a gente viveu? A gente viveu uma era da experiência. Uhum. Todo mundo fica dentro de casa. Eu peguei meu iFood, comprei, tinha uma boa experiência. Entrei no outro aplicativo, tinha uma outra boa experiência. Fui no outro negócio, tinha uma boa experiência. Aí, quando eu volto para a empresa, que experiência que eu estou tendo? E eu falei sobre ser novo, as pessoas quererem ser tratadas como pessoas e não como colaborador. O novo não é esse sentimento. O novo é essa exigência, né? Porque se não tiver assim, eles saem e vão para outro lugar, assim. E aí a gente vivia mais fortemente no século passado, e existe até hoje, o comando e controle, né? Eu mando, você faz. E a gente está vivendo um mundo hoje da diversidade, a gente entendeu que para criar coisas novas a gente precisa de novos modelos, né? E os empresários vão ter que necessariamente revisitar os seus modelos empresariais, que muita coisa que deu certo... Não vai falar mais. Eu falo que os KPIs que antes existiam no mundo de RH não vão funcionar mais. A gente precisa de um novo mindset, uma nova mentalidade, novos KPIs. A Holly vem com uma nova pegada, trazendo um novo KPI novo, e eu acredito muito no que a gente está trazendo para trazer dados relevantes. Em vez de falar de feedback, que a gente vive muito uma cultura do gap dentro das organizações, né? A gente aprendeu isso, né? Sim. Ou seja, com os pontos fortes, os pontos fracos, eu foco nos pontos fracos para melhorar meus pontos fracos. Sim. Na cultura, no novo mindset da era dos talentos, eu tenho que descobrir o que eu sou bom. E naquilo que eu sou bom, eu vou melhorar aquilo que eu sou bom, porque eu melhorando aquilo que eu sou bom, eu vou virar competência de alto desempenho, que aquilo vai dar mais resultado. E é o lado de onde a empresa ganha e onde eu ganho. É o lado que eu falo da gestão humanizada, onde todo mundo ganha, as pessoas ganham, a empresa ganha. Né? E aí a gente aumenta a conexão e aumenta o engajamento. Eu acho que esse é o segredo das empresas que vão gerar valor daqui para frente. Isso que você acabou de falar no mundo corporativo, eu acho que, principalmente os pais aí, pode e deveria ser aplicado com os filhos. Às vezes, os filhos tá lá na escola, tem uma nota ruim e tem uma nota muito boa. Os pais vão e focam só
no ruim. Só no ruim. Só no ruim. Professores de tal, foca mesmo no ruim. E o pai só quer saber daquela nota ruim, só quer saber se melhorou. O que acontece? Ele gasta toda a energia naquilo que ele é ruim, aquilo que ele é bom. Ninguém quer saber. E não gasta energia naquilo, ele diminui no que é bom, melhora o que é ruim. E precisa para passar de ano, tem que melhorar, mas não tem que gastar tanta energia. O foco tem que ser no que você é bom. E aí forma seres medianos, né? Fica ali, não foca no que é bom, que você acabou de falar no corporativo, que acontece muitas vezes nas famílias, né? E por falta de conhecimento mesmo dos pais, ou de informação, ou de busca. E às vezes formam filhos medianos que vão distanciar cada vez mais do seu propósito, do que ele é bom, porque focou no que não era bom. E aí continua a vida toda focando no que não é bom, no que não faz com leveza, com fluidez. E aí vai levando uma vida assim, pesada. Vai tendo que fazer muito esforço para alcançar resultado, porque não está fazendo justamente aquilo que para ele, porque ele não é o melhor. Que se estivesse fazendo aquela outra coisa, se estivesse seguindo aquele outro caminho, seria muito mais fluido, muito mais leve, muito mais feliz. Isso que realmente, os pais, eu também sou pai, eu sempre tive essa preocupação, mas essa é uma reflexão que precisa estar também ali, não sei, da família, né? Com os pais. É isso aí. Vamos fazer um brinde com esse cafezinho aqui. Vamos aproveitar isso aí, ó. Isso é tudo aí, ó. Sensacional. E isso vem herança, né? A gente vem aprendendo isso. Se ele tira 10 em matemática e tira 3 em química, eu foco no 3 de química. Sim. Em vez do 10. Sim. Os pais vão focar nos 10, no 10 de matemática. Se o menino é bom de matemática, o menino é bom em matemática, bota para usar o talento dela de matemática, é aí que ela vai dar resultado na vida, é aí que ela vai ser feliz, né? E aí, ok, ela não pode perder ano, beleza, ok. Mas até aqui, não pode perder ano, mas vamos focar naquilo que é bom. Né? E aí, filho, continua 10? 9? Ué, o que aconteceu? Eu estava tirando 10, vamos subir isso para 10 de novo. É isso, né? E eu tem um livro que chama The Winner Game of Work, o jogo interno, né? Eu esqueci o nome do autor, do Tim Gallwey, acho que é Tim Gallwey. Ele fala que performance é igual a talento, potencial, menos interferência. Que legal isso. Performance é igual a talento, potencial, menos interferência. No caso da rola, a gente trabalha o potencial, né? Mas não adianta o potencial 10 sem interferência 9. Sim. O que são as interferências no mundo corporativo? Uma comunicação, liderança ruim, pode ser um ambiente de trabalho que não entrega as condições necessárias, sim, eu não tenho o EPI, isso tudo são interferências. Então, muitas vezes, um talento 7 com interferência 1 entrega mais resultado que um talento 10 com interferência 9. Então, as empresas, elas têm que estar preocupadas nas duas pontas. Eu estou deixando o talento fluir mesmo, estou colocando ele a serviço. E o que eu estou interferindo para aquele talento não exerça todo o potencial dele? E aí sim gerar performance onde a empresa ganha e o profissional ganha. É sensacional isso. Agora, eu quero trazer uma outra coisa, o Hegel, que eu aprendi com você, que mudou a minha vida, mudou um pouco o assunto. Que eu lembro que eu participei de um treinamento, de um fim de semana, uma imersão com o Hegel. E depois, tive a oportunidade de conversar com ele. Eu reclamei com ele, eu sou um péssimo administrador de tempo, eu tenho empresa, minha empresa é pequena, já tem 27 anos, mas não é uma grande empresa. E eu tinha isso, assim, eu sempre muito ocupado e tal, e eu pedi ele um conselho. Falei, como que eu posso fazer para administrar melhor o meu tempo? Numa conversa, assim, informal. E ele foi e me deu dicas, falou sobre o exemplo dele, me deu dicas que aquilo transformou a minha vida. E eu vejo que muitas pessoas estão assim, focam só muito em uma coisa e todas as outras, ou quase todas as outras, estão desalinhadas, assim. E nós somos tudo, né? Nós somos trabalho, nós somos família, nós somos amigos, nós somos lazer, nós somos atividade física, eu acredito em Deus, nós somos Deus.
Assim, e como equilibrar isso nesse mundo que tá essa correria louca, ninguém tem tempo para nada, e ainda tem as redes sociais que tomam um tempo absurdo das pessoas. Como ter mais equilíbrio? Ou essa busca é uma utopia? Nós não chegaremos num nível de equilíbrio? Eu acho que equilíbrio não existe, né? Mas a gente pode fazer esse pêndulo da vida ser mais leve, né? Então, em vez de ficar, uma coisa louca, de um lado para o outro, que a vida seja um pouco mais tranquila, né? Eu gosto muito de um modelo que a gente usa lá na escola de liderança, de pensar a vida como uma roda, onde a gente tem 4 áreas. Uma área da prosperidade, onde a gente tem saúde, dinheiro e trabalho. Uma área da felicidade, onde está primeiro minha relação comigo, com o casal, com parentes, com amigos. Uma área da cultura, onde estão as viagens, a comunicação, o aprender, né? o aprendizado que eu busco. E a área do legado, onde está a filantropia, serviço, de servir a mim mesmo e deixar o legado. Então, eu acredito muito de uma vida integral. Uma vida integral, ela está baseada nesses 2 lados. De um lado, prosperidade, felicidade. Do outro lado, cultura e legado, né? Cultura e liberdade. Cultura e liberdade. De um lado de cá, tem progresso. E do lado de cá, tem evolução. Eu acredito que não é à toa que a gente tem 2 pernas. Uma perna para progresso e outra coisa para evolução. Dá para a gente andar com uma perna só. Mas cansa, né? Então, muitas vezes, a gente só focado no progresso ou na felicidade. Eu quero ganhar dinheiro, quero casar. Segue dinheiro. Quero casar, quero ter filho, quero ganhar dinheiro. Aí esquece do outro lado, né? Ou então, eu quero só ajudar a humanidade, quero viajar o mundo, quero só aprender, mas esquece que para ter isso, eu preciso ter estrutura, eu preciso ter saúde, se eu tiver boas relações, tudo vai me ajudar a acontecer ali. Então, eu gosto muito de olhar a vida de uma forma integral. E, normalmente, o ser humano ele bota muitas fichas num local só, sem olhar o todo. Eu brinco, é como se fosse um carro. O carro tem 4 pneus. Sim. Dá para um carro andar com um pneu cheio e 3 vazios? Andar até que dá, mas... Aí o que vai acontecer? Vai desbalancear, vai gastar muito pneu, vai lá na vai frente... lá na frente vai ser um estrago. Lá na frente vai ser um estrago. Vai ter que fazer um esforço muito além do que... Muito além do que o negócio. É o que eu falo muito. Ok, as pessoas só focam no dinheiro. Tem quantos empresários que só focam no trabalho e tem relações ruins? Gente que só quer ajudar a humanidade, mas não tem abundância. Eu falo que os seres humanos mais integrados, eu conheço algumas empresas bem integrais, né? São prósperos, têm boa família, viajam com a cultura lá em cima. E tudo que eles ganharem, eles botam serviço para ajudar com projetos sociais, causas, e estão deixando um legado de vida. Então, eu gosto desse ciclo de uma vida integral, né? De olhar como um todo. É claro que em um momento da minha vida ou outro, eu posso até priorizar algo. Não tem trabalho, tem que arrumar trabalho. Estou com problema na minha saúde, eu tenho que cuidar da minha saúde, que é básico, né? Mas essa questão de olhar a vida de uma forma integral, acho que muda uma realidade. Para que lá na frente, um pneu não estoure e eu reclame lá atrás. Porque lá atrás eu não pensei na atitude que eu deveria ter feito. Isso é sensacional, porque quando você muda, o que as pessoas às vezes também não percebem, isso que você está falando sobre a integralidade e a mudança e o autoconhecimento, é porque quando uma pessoa muda, ela não muda só ela. Ela tem potencial de mudar todos aqueles que vêm depois dela. Quando uma pessoa, às vezes, vem de um ciclo familiar que tem determinado tipo de atitude, que repete padrões, que normalmente ela não concorda, mas repete na forma automática. E quando ela toma consciência e muda e começa a entender que a vida não é só isso, ou que não é só isso, e que tudo é importante, e começa a viver
esses setores e jogar luz a todos esses setores e tentar melhorar em todos esses setores, essa mudança dela, ela cria uma rede que vem a partir dela, os filhos dela vão ver que ela rompe um padrão e começa um novo padrão. E aí o que vem depois, o entorno, isso faz tanta diferença na vida de tantas pessoas, sem ela a princípio, nem querer fazer diferença na vida da pessoa, mas quando ela muda, ela toma essa consciência, começa a enxergar que tudo é importante, que o meu trabalho sim é importante, mas minha família sim precisa ter tempo com meus filhos, né? Não tenho tempo com meus filhos, a minha saúde é importante, eu tenho que cuidar da minha saúde, a minha conexão com o sagrado é importante, seja qual for a conexão. Quando ela começa a promover essas mudanças e o entorno, os filhos começam a ver essas mudanças, começam a seguir essas mudanças e vão criar também os filhos dele, que são seus netos, de uma forma diferente, eu acho isso sensacional, porque em algum momento precisa mudar. Se alimentar de boas coisas, né? Sim. Boas leituras, bons ambientes, né? Esse lado da espiritualidade, né? Eu acredito, tem uma alma que habita esse corpo aqui, né? Sim. Um dia esse corpo vai, mas a alma fica, né? Sim. Então, eu tenho que alimentar não só meu corpo, mas alimentar minha alma também de coisas boas. E aí, colocando aí acho que respondendo um pouquinho lá a questão do tempo, é fazer uma lista diária. O que é urgente, o que é importante. Legal. Muitas vezes a gente mistura as duas coisas, né? Uhum. O que é urgente, o que é importante. O urgente é aquilo que se eu não fizer hoje, vai dar pau. Uhum. Tem uma conta vencendo hoje. Se eu não pagar, o que vai acontecer? Vai estourar ali. Agora, o importante eu preciso, de repente, vou fazer uma viagem, vou lá no podcast e eu quero cortar o cabelo. É a semana que vem. Sim. Então, é importante. Né? Então, beleza. Então, dá para adiar. Se não der naquele dia, beleza. Então, acho que o básico só se eu separar o que é urgente, o que é importante, você já começa a tirar um monte de dúvidas que você tem de ações no seu dia a dia, né? Então, acho que é uma dica aí básica para quem quer se organizar. E onde começar isso? No dia, na semana, no mês, eu acho no que ano ou em todos? Eu falo que esse exercício é uma boa agenda, né? Não falta recurso hoje, não falta aplicativo, não falta boas ferramentas para você fazer uma gestão, mas eu gosto muito de, antes de dormir, verificar minha agenda do dia seguinte e programar minha agenda do dia seguinte. Então, a partir do momento que eu programo a agenda semanal, e a agenda semanal e a agenda diária, né? Então, fala da semana, começa a semana, eu olho a semana toda, e no diário, quando eu durmo, eu dia seguinte. Olha, o que vai acontecer, o que eu preciso fazer, o que é urgente, o que é importante. E faço as anotações, boto despertador, boto ativo, porque a chance nesse mundo dinâmico, rápido e veloz, se a gente não anotar, a gente se perder. E os imprevistos, né, que acontecem também. Eu faço uma coisa que eu acho... Até estou precisando voltar a fazer mais, mas que me ajuda muito. Normalmente eu vou para ou meu aniversário, ou de 6 meses, ou virar de ano. Eu vou para a natureza, para pousada, sozinho. Levo agenda, levo papel, caneta, levo ilustrações, organizo ali o que eu quero para aquele ano, escrevo, coloco imagens e aí eu estou 100% conectado com aquilo, assim. O que eu quero, eu visualizo o que eu quero, eu visualizo... Essa entrevista que nós estamos fazendo aqui, eu visualizei ela, eu já vi você sentado aí, eu sentado aqui, o MDP Podcast ali, e isso acontecendo. Isso está lá no meu projeto. Quando eu coloquei as fotos e tal. Então, assim, esse é um exercício que eu faço, esse é um exercício que eu faço e que tem sido muito útil para mim, essa questão de anotar o que quer, colocar data, de colocar imagem da coisa acontecendo e visualizar as coisas acontecendo. Isso no meu caso, tem sido muito interessante. E tem acontecido, assim. Por exemplo, a minha filha, né? Eu coloco lá do trabalho, igual você falou, do trabalho, da cultura, do social, da prosperidade. E aí, eu entrei em contato com você, eu estava também em um outro fato acontecendo, que era
viajar com a minha filha para Buenos Aires com ela, então entrei em contato com você, eu estava num jardim lá. As coisas vão acontecendo. A partir do momento que você realmente identifica o que quer para a sua vida, há uma conspiração para que as coisas comecem a acontecer. Eu só achei importante dividir isso, porque você falou também da programação, da organização. Isso também eu aprendi no treinamento do liderança, né, que eu fiz com você, já fiz com outros líderes lá também. E é sensacional, né? Tudo começa de uma visão, né? Aí você projeta, você organiza e você trabalha. Tudo bem que no mundo das startups é um pouco diferente. Sim, sim. Mas no mundo das startups a gente faz MVP, testa, costa de feedback, pivota de novo, muda. O mundo das startups é um pouco diferente, né? Ou seja, sempre colhendo feedback. Mas eu acredito muito. Primeiro você tem uma visão, você organiza, você projeta, você trabalha. E nesse projeto de visão é projetar o futuro, né? O que eu quero? Como é que eu imagino, né? Eu lembro muito da história do César Cielo, né? O César Cielo conta, né? Na época foi o maior brasileiro, recordista, ganhador de 2 medalhas olímpicas de ouro no mesma Olimpíada. Ele dormia, ele desenhou o tempo que ele ia fazer, e ele dormia em frente à cama dele, ele viu o tempo que ele ia fazer, e o recorde. E ele bateu o tempo com aquele recorde. É sensacional. Botou na mente dele o que ele ia fazer e o que ele ia atingir, né? Então estamos aqui, é parte do seu projeto, da sua inspiração. E acaba que também é parte do seu, que você tem muito essa questão do democratizar o seu conhecimento, de passar para frente, de transformar vidas, de deixar legados. E certamente muitas pessoas que estão tendo acesso a esse podcast, a esse episódio, vai ser tocado em algum momento, vai ser tocado de alguma forma. Então, acredito que também tem a ver com isso aqui tem a ver com o meu propósito, que é fazer informação que possa transformar a vida, chegar às pessoas. É esse canal, ser um canal de conexão, às vezes, entre uma pessoa como você um grande líder, e uma outra pessoa que está precisando ali de adquirir um conhecimento, está passando por um momento difícil na vida, e às vezes não tem um hábito da leitura, não está procurando muito, mas tem, e às vezes ela precisa ouvir aquilo naquele momento, dá um start assim, pá, cara, é isso. É isso. A gente está vivendo um momento que tem muita informação, então são pílulas, né? Um TED, um podcast, uma mensagem, né? De repente são pontos de canais de conectar, né? Opa, sim, é aquilo que de repente esse podcast aí que chega para algumas pessoas, alguns seres aí, sim, que estão precisando e que de repente façam a conexão, né? É uma forma que isso também nos conectou aqui também. Agora, você está voltando um pouquinho também na questão corporativa. Uma preocupação minha que eu vou dividir com você aqui sobre mão de obra, você como RH. Eu percebi que tem alguns fatores que são complicadores, assim, e que precisamos jogar luz nesse negócio. Primeiro, temos menos oferta de mão de obra. Uhum. Meu pai tinha 8 irmãos, eu tenho 3 e tenho uma filha. Né? Então, temos se pegar isso nas famílias, seu pai tinha tantos irmãos, você tinha tantos irmãos, e normalmente está decrescendo, e ok, é o nosso formato de sociedade. As pessoas estão inserindo no mercado de trabalho, demorando mais, os jovens, assim. Antigamente, os jovens começavam mais cedo, até por uma questão de legislação, começa com 18, com 18 já está formando, já vai para a faculdade, que se insere muitas vezes depois da faculdade. Então, antes era comum inserir com 14, com 15, com 16, agora está inserindo no mercado de trabalho com 24, com 23, com 22, com 25. E ok, a sociedade está funcionando assim. Tem também as ajudas governamentais que são importantes, mas que eu acho que a gente tem que tomar cuidado para isso não ser o fim e ser o meio, mas que são importantes. Então, também tem essa questão. Então, o que eu vejo é o seguinte, que tem uma quantidade menor de pessoas, tem as redes sociais que abrem um monte de oportunidades, demorando mais na inserção no mercado.
MEI, muita gente empreendendo. Sim. Esse é um fato novo. Muita gente investindo, bolsas, moedas digitais. E assim, eu vejo pouca preocupação das nossas lideranças governamentais em jogar luz nessa questão. Que eu acho que precisamos começar a pensar muito nisso agora, porque já começa a ter impacto mesmo no setor corporativo, né? O Brasil perdeu a janela, né, do crescimento populacional. Nós vamos envelhecer sem ter criado reservas e ter ficado rico. Sim. Diferente de outros países, né? Nós perdemos a última janela aí nos últimos 15, 20 anos, né? Eu sou super a favor do governo apoiar quem precisa, mas eu acho que tem que ter gatilhos de saída, né? E muitas vezes esses benefícios são usados como moeda, como troca, como política de voto, né? E a gente vê em alguns estados e algumas cidades onde mais da metade da população vive por conta de benefício social. Qual incentivo nós estamos dando para que essa pessoa trabalhe, empreenda, se dedique? A gente está simplesmente fomentando um monte de gente que vai ficar sobrevivendo, né? Cria dependência, né? Cria uma dependência eterna do governo e assim vamos, né? Então, esse é um problema gravíssimo que você trouxe à tona aí, que o mercado de trabalho está vendo e as empresas, organizações vão tendo que lidar. Pode colocar um pouquinho aqui para mim. Então, esse é um grande desafio. Uhum. Você trouxe um segundo desafio, que é o processo do envelhecimento populacional, né? Ou seja, a base agora diminui. No último censo, trouxe esses dados, são relevantes aí. Inclusive, nós envelhecemos mais rápido do que nós estávamos imaginando. Significa que tem pouca gente para entrar no mercado de trabalho, que vai entrar na base. E tem outro lado que você trouxe, na família do meu pai eram 8. Meu pai teve que trabalhar cedíssimo, com 8 anos de idade. Meu avô era comerciante. Eu tive a oportunidade também com meu pai de também ter que trabalhar cedo. Meu pai sempre me levava para trabalhar com 8 anos, 10 anos de idade. Fui ter minha primeira carteira assinada com 14 anos. Eu tirava férias do colégio e tinha carteira assinada. Comecei com office boy com 14 anos de idade. Então, tirava férias e ia para trabalhar. Eu também comecei nessa faixa. Então, eu vim dessa cultura e tenho muita honra do meu pai por me fazer ser o que sou pelo todo esse processo, né? Lá em casa sou eu e meu irmão. Hoje eu tenho um filho só. Queria ter 2, acabou que tem um, né? E o que acontece nesse processo? Quando você tem 8, 10, 12, imagina alimentar essa turma toda. Todo mundo tem que ir. Não tem bife para todo mundo. Sim. As pessoas têm que sair para a luta, para a guerra. Uhum. Sobrevivência. Então, sobrevivência, a lei da sobrevivência, né? Não tem travesseiro para todo mundo, tem cama para todo mundo, os mais velhos, os mais novos, tem a lei da sobrevivência. Agora, quando você tem 2, quando você tem 1, e aí o que os pais estão fazendo? Aí são as questões das gerações, né? A gente tem 4 indo para 5 gerações, né? A gente tem dos baby boomers, que são os nascidos antes de 65. Você tem a geração X, da qual eu faço parte, que são os nascidos de 65 até 1980, que ainda tem algumas características dos baby boomers. E tem a geração mais nova, né? Os nascidos de 91 até 95. E essa geração Z aí, nascida depois de 96. Uma geração super conectada, que tem acesso a tudo, que até pouco tempo não tinha vivido crise nenhuma. Sim. A gente viveu durante muito tempo na humanidade sem crise, com uma abundância muito grande. Não viveu os desafios, né? Nós estamos começando a viver um mundo agora com alguns desafios. Nem no mundo e, às vezes, nem familiar. Nem né? familiar, Porque os pais querem... peca pelo excesso, porque quer dar tudo que não teve para o filho. Exatamente. E aí... Aquela geração Z, que teve, de repente, pais muito rígidos, eu falei, não quero fazer aquilo que... Uhum. Não quero que meu filho sofra aquilo que... E acaba, do lado, vai para o oposto, né? Dando tudo para os filhos e, consequentemente, tempos duros fazem pessoas fortes, tempos fracos fazem pessoas fracas, né? Eu acho que pode ser que a gente esteja formando
espero estar errado, uma geração mais fraca. E é isso que a gente está vendo dentro das organizações. Essa geração mais nova, qualquer coisa, não é que... É difícil falar, geração mimimi, né? O pessoal fala geração mimimi. Não é todo mundo. Não. Não é todo mundo. E a gente nunca pode generalizar, porque o ser humano é único. Cada um tem sua história, seu processo. Mas a gente vê uma geração muito frágil, que não sabe lidar com as adversidades. Qualquer problema, ela não tem estrutura. O não, né? Não soube ouvir não, né? Não sabe lidar com as adversidades, com as dificuldades. Quando ele vai para o mercado corporativo, tem os desafios. Não tem paciência, né? É muito rápido. Então, e a gente está vivendo uma época, eu falo que é um desafio da humanidade. Pela primeira vez na história da humanidade, na história do ser humano, imagina quantos milhares de anos tem um ser humano na Terra. Alguns centenas de milhares de anos, não estou falando do planeta. Mas é a primeira vez na história do ser humano, da vida do ser humano, que o conhecimento não vem dos mais velhos. Todo conhecimento da minha geração sua vem dos mais velhos. Sim. Somos da mesma geração. Somos da mesma geração. Essa é a geração que o conhecimento não vem dos mais velhos. Meu filho de 8 anos, 9 anos, eu deixo ele, claro, muito restrito, televisão, celular, mas ele se abastece do YouTube. E ele aprende com o youtuber que tem 19, 20 anos, 21 anos de idade, é com o irmão mais velho do amigo, que ensina a gente mais nova. Que ele aprende programação não é com adulto, ele aprende a programação com adolescente que ensina para criança. Eu acho que isso tem um impacto muito grande que ainda a gente não consegue medir, né? E essas consequências todas estão caindo no colo das organizações. Por isso que eu acho que é o momento, e as organizações estão vivendo essas dores, né? De um repensar completo nas suas estruturas de RH. Quando fala RH, não é RH, é o departamento de RH, mas passa, porque quem faz o RH são os líderes, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, os líderes, nessa pandemia, eles foram muito não, a palavra nem é desafiado. A demanda aumentou muito. Porque você imagina, você fazia uma gestão presencial, ficou tudo online, com outro mundo, aí você tinha gestão de casa para fazer. A vida do líder não é fácil. A vida do líder não é fácil. E o que a gente está vendo, outro fenômeno que nós estamos vendo, é um grupo grande de pessoas que não querem ser mais líderes. Sim. Eu não quero mais isso. Eu já ouvi isso de CEOs. Será que eu quero continuar sendo como CEO? Assumir essa responsabilidade? E a gente está vendo no mercado também um lado que é o que a gente falou da grande renúncia, um número grande de pessoas pedindo demissão, mas tem o famoso quiet quitting, que é, ou seja, eu estou trabalhando só entregando o básico. Ou o loud quitting, que além de entregar o básico, eu saio reclamando, saio falando mal. E isso, segundo a Gallup, nós temos 59% como quiet quitting e 18% com loud quitting, quase 80% dos colaboradores no loud e quiet quitting. Ou seja, tem 20 e poucos por cento produzindo, entregando resultado, e o resto tá batendo ponta. E eu queria voltar um pouco, promover uma reflexão, quando você falou das gerações, dessa nova geração, a psicologia já constatou isso através de dados, né? Assim, são muitos problemas de fragilidade mesmo, assim, um número maior de suicídios, um número maior de TDAH, tem uma série de fatores. Mas uma coisa que eu gostaria de jogar à luz é que eu vejo, às vezes, que não é o seu caso, às vezes eu vejo fora muita gente falando da geração, mas o pessoal esquece de quem está formando essa geração. Às vezes nós jogamos luz, que são vários contextos, são vários acontecimentos para chegar nesse resultado da geração. Mas percebo que muitos pais se eximem das suas responsabilidades, joga igual você já falou, na escola, no trabalho, né? E essa preocupação de entregar tudo que não teve, essa preocupação de não colocar um não, de não colocar um limite, de não falar um não, de tudo ser muito fácil, eu acho que merece também uma reflexão muito grande sobre nós pais que estamos formando essa geração. Sim. Porque às vezes nós focamos
tanto só na geração, não nós aqui, mas eu vejo, de uma forma geral, foca tanto só na geração e tem pouca reflexão sobre o papel dos pais mesmos, de falar, opa, não será que não está desse jeito porque eu estou fazendo assim? O que é que eu posso contribuir agora que eu identifiquei isso para quando eu criar um incentivo de maior esforço, de maior merecimento, de não só, se você está vivo, está respirando, você merece que tudo venha para você, assim, independente de qualquer coisa, assim, eu vou te dar tudo, e vai ser tudo do jeito que você quer. Acho que merece uma reflexão também sobre o nosso papel dos pais dessas... Como formador, né? De líder, né? O pai é um líder. Tem um ser humano ali que veio para algo, né? Grande, né? Eu acredito nisso, todo mundo veio com um projeto grande. E ser pai não é fácil. Eu tenho as minhas lutas lá também. E, claro, nós estamos no digital, não dá para não deixar no digital, mas eu vejo lá que tem que ter limite, tem que falar não. E não é falar não por não, é explicar o porquê do não, né? Tem um compromisso, ó. Se fizer isso, ganha isso. Se não fizer, não tem, né? Então, eu vejo pais aí, mesas de almoço, deixando o celular, os meninos almoçando, os meninos o tempo todo no digital. Eu só fico imaginando, imagina daqui a 30, 40 anos, como é que esses filhos vão lidar com os pais? Os filhos vão botar os pais no celular? E como é que esses filhos vão criar os filhos deles? E como é que vão criar os filhos deles, né? Sem dar atenção, né? Atenção, dar carinho e muitas vezes falar 3 palavrinhas importantes que é eu te amo, né? Sim. Eu te amo também é falar não, né? O amor... Então, você não gosta de mim? Não, eu te amo. E eu estou fazendo isso por amor. E estou explicando porque eu estou fazendo. Eu percebo, eu confesso que eu ando muito preocupado assim, com o caminho que nós estamos trilhando, sabe? Tanto na questão da formação das novas gerações, como na questão de cidadania, na questão social. Eu acho que não acredito numa transformação muito de fora para dentro, só que eu acredito na transformação de dentro para fora, mas acho que as nossas lideranças poderiam criar alguns mecanismos que desenvolvessem melhor essas novas gerações. Eu, por exemplo, acredito muito que seria muito importante, pelo menos 3 matérias no ensino fundamental. Educação financeira. Tem gente que passa pela vida e sem consciência. Sem nenhuma noção disso. Cidadania, para ter mais consciência. Não cidadania mesmo, da consciência dos deveres, consciência dos direitos, de como funcionam as estruturas, né, públicas, de tudo. Assim, qual o seu papel na sociedade, de onde começa o exercício de cidadania. Ele não termina. Tem gente que acha que termina numa votação, numa urna. E meio ambiente e sustentabilidade, mas assim, também mostrando a nossa necessidade de preservar, mas que também pode ser aliado de uma questão econômica importante. Desenvolver mecanismos econômicos alinhados à ecologia. Assim. E eu acho que o Brasil tinha que ser um líder mundial nisso, pela nossa estrutura. Mas eu penso que isso teria que ser trabalhado desde o ensino fundamental, passar pela formação mesmo das crianças para termos talvez uma visão de futuro um pouco diferente do que nós estamos vendo agora. A gente está vivendo momentos desafiantes, mas onde tem sombra tem luz, né? Eu sou sempre tenho uma visão positiva, né? Que se de repente está um pouco aqui, tem luz, e essa luz vai brilhar, vão vir ações, vão vir movimentos, vão vir podcasts como o MDP, trazendo à luz esse tema, né? Trazendo à luz esse assunto, né? E eu acho que é um movimento que, da mesma forma que a gente vai para um ciclo, o pêndulo vai mudar. Então, se tem algo que é dor aqui, as soluções vão aparecer. Sim. Né? Startup trabalha muito nas dores, né? Sim. Qual o problema que eu vou solucionar? Então, se tem problema,
nós vamos para a solução. Se não tem, cria, né? Se não tem, vamos criar os caminhos para resolver esse desafio. Então, ou seja, tem muita oportunidade aí. Olhando como empreendedor, ou seja, isso é uma senhora oportunidade. O desafio de mão de obra é uma oportunidade também. Difícil mas tem também uma oportunidade para muita coisa. Então, vamos ver, como empreendedor, vamos ver as oportunidades que estão aí e nos ajudando e ajudando a sociedade. E essa pessoa que está querendo fazer pelo menos uma transformação, que nos acompanhou até agora, assim, quero transformar isso na minha vida. Eu quero, pelo menos um ponto, eu quero transformar isso. Qual o conselho que você dá para a senhora? Eu quero na academia, ou eu quero abrir uma empresa, ou seja o que for. A pessoa, ela tem uma vontade, ela tem um desejo, mas não consegue tirar do papel, ou às vezes não acha que tem potencial para isso, ou às vezes tem crenças limitantes em relação a isso. Qual o conselho assim qual a sugestão que você dá para ela fazer acontecer? Não vou nem falar muita coisa, não, uma coisa assim, algumas ações que ela pode fazer para acho que é simples e básico, né? Assim, pelo menos no meu modo de pensar. Saber pedir ajuda. Saber que você não está sozinho. Na dificuldade, né? Eu já passei por isso, né? Eu sempre achava que eu dava conta de tudo, que eu, independente, força, guerreira. Tá? Não. A gente tem que pedir ajuda. E abrir o coração também para receber. Sim. Muitas das vezes por medo, por ego, o que vão pensar de mim, vão mostrar. E nessa pandemia se mostrou, a vulnerabilidade passou a ser um valor muito importante. E quando a gente abre o nosso coração e a vulnerabilidade, a gente mostra quem a gente é. E vê que a gente é ser humano mesmo. Que a gente tem problema em casa, tem família, tem saúde, está todo mundo no mesmo barco. Nós temos 3 coisas nos unem: amor, o tempo e a morte. Amor, o tempo e a morte. Todos somos iguais. Então não tem ninguém diferente. Está todo mundo no mesmo barco. Então, se tem problema, primeira coisa, pede ajuda. Olha, com quem que eu posso confessar? Que não tem ninguém, nenhum amigo, um parente, uma pessoa que eu possa me abrir, né? De coração com coração. Pede ajuda. Pede a Deus, né? Se não tem ainda, pede a Deus. Me conecta com alguém que me ajude nesse processo. Pede a Deus, faz um projeto, vai aparecer. Que legal. E eu percebi também, às vezes, onde a gente consegue aceitar essa vulnerabilidade, é onde muitas vezes a gente se faz mais forte. Quando tira essa casca do super-homem, eu posso, eu faço, eu aconteço, dou conta de tudo, e às vezes não dá, ou super-homem, que eu falo, ou super-mulher, falando de pessoas, quando você aceita a vulnerabilidade, aceita que ou está passando por um momento que precisa de ajuda, ou precisa de ajuda para executar um projeto, ou precisa de ajuda para sair daquela situação, quando você acolhe esse lugar, você se faz muito mais forte do que ficar batendo, parece que ficar batendo na parede, assim, voltando, batendo na parede e voltando. É isso mesmo. A gente está vivendo, a pandemia mostrou que a gente pode ser vulnerável. E um exemplo, as empresas também, que um dos erros grandes das empresas, elas querem contratar o super-homem, a Mulher Maravilha, mas não encontra nem o Robin, nem o Menino Prodígio, né? Descreve o perfil lá, que é o perfil do super-homem. O super-homem não existe, né? Então, mas entender qual que é o desafio, qual que é o projeto, quais são os entregáveis, quais são os valores, para conectar com a pessoa correta e fazer uma boa gestão de performance. Que acho que para o segredo do sucesso, tem um autor que chama Dave Urich, é um professor de Michigan, né, famoso, que fala que a gestão de performance é até mais importante que treinamento, desenvolvimento e recrutamento. Você pode até recrutar mais ou menos, mas se você não fizer uma boa gestão de performance, aí que não vai entregar resultado. A gestão de performance não é só uma avaliação de desempenho. Passa por muita coisa, passa por feedback, passa por acompanhamento, né, passa por alinhamento, de olhar o ser humano que está por trás daquele crachá lá. Sim, que legal, sensacional. Citarro, nós estamos chegando nos finalmente, assim, eu gostaria que você deixasse o
o seu contato, suas redes sociais, como que as pessoas acessam, por exemplo, o Grupo CELP, como que as pessoas acessam essa outra empresa que você acabou de lançar, como que, né, para ter contato, às vezes, certamente, muitas necessidades que estão passando, você já mostrou algum caminho. Queria que você, né, deixasse aqui os contatos mesmo, como que as pessoas te acham a sua equipe. Isso. Os meus contatos pessoais, né? Meu LinkedIn é eigel.botinha, né? E Instagram também, eigelbotinha. Fácil de me achar lá. Eu sempre tenho postado os temas, assuntos. Eu comecei um projeto muito interessante que eu chamo de Antes das 6. Você lembra que eu falei que eu anotava frases dos pensadores? Sim. Eu estou começando a organizar. E uma vez, era semanal, uma vez a cada 15 dias, eu gravo em até 1 minuto algo que fez sentido para mim, que eu coloco. E ele é sempre gravado antes das 6, porque eu acordo às 5h15. Que legal. Então, que chama Antes das 6, e eu gravo um vídeo sobre um tema, sobre um pensador, sobre um mentor, sobre um líder. Né? Então, tem lá o Antes das 6. Lá na CELP, para quem quer se cadastrar para o currículo, lá tem as vagas disponíveis, as nossas posições. celp.com.br, o grupo celp.com.br, agora é celp, né? celp.com.br, está lá disponível. Holly é um projeto novo, lançamos agora. A gente está indo nesse projeto hollyconnection.com, numa pegada de power skills, competências existenciais para aumentar engajamento. É um produto super novo, conectando empresas que têm essa pegada da gestão humanizada, que quer colocar o colaborador como centro, né? Trabalhando saúde e bem-estar, né? Onde a relação ganha-ganha dos dois lados. E se fosse deixar uma frase, trazendo de novo aqui o Simon Sinek, que me conecta muito, eu tenho uma frase que eu gosto muito. 100% dos seus clientes são pessoas. 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não conhece pessoas, você não entende negócio. Sensacional. Isso é muito bom. Isso é muito bom. E assim, meus amigos, minhas amigas, nós vamos terminando mais um MDP Podcast. Eu tenho certeza que você aprendeu muitas coisas aqui com o Citarco. Foi uma troca muito interessante. Eu aprendi muitas coisas. Vou colocar e empregar algumas delas, assim, muitas delas. Algumas na minha empresa, algumas na minha vida pessoal. Citarco é um nome, ele é Eigel, de vez em quando eu chamo ele de Citarco, que eu também conheci ele, conheci ele num curso, e de vez em quando eu solto um Citarco aqui, se eu soltei, é porque também o Eigel Botinha, ele é conhecido em algum meio como Citarco, como treinador, mas eu gostaria assim, que você fechasse. Primeiro, eu gostaria de te agradecer, é sensacional ter você aqui. Eu acho que o MDP Podcast tem tudo a ver com você, com o seu propósito, com o meu propósito. E obrigado, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, por compartilhar a sua experiência e por trazer tantas informações relevantes. Eu que agradeço, Márcio. Obrigado por estar aqui pelo convite. Estou aqui fluindo, estou no flow ainda. Obrigado, que a gente possa estar junto, ajudando o MDP e esse propósito lindo que você está aí de levar boa informação de qualidade para o seu público, para toda a sua audiência. E eu sei que tem muitos assuntos que ainda precisaríamos abordar e já te convido para um próximo episódio, né? E será uma honra receber você novamente. E assim nós vamos fechando. Esse foi mais um DP Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito e até o próximo. Obrigado. Até o próximo.